Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Muito bom dia. Com essas palavras da palavra de Deus, nós começamos mais um dia. Com a palavra de Deus aberta e alimento para nós, é energia para a nossa vida espiritual. Clamando pela presença, companhia de Deus, nós iremos marchar pela fé, na esperança de muito em breve nos encontrarmos com Ele e vivermos com Ele para todo sempre. Quero nesse momento, agora pela manhã, deixar com você também um versículo da palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 118, o verso 13, onde a Bíblia diz o seguinte: empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. É por isso que a cada manhã nós nos voltamos para o nosso Deus. Ele nos ampara, Ele nos socorre, Ele é o nosso alto bom refúgio, Ele é o nosso supremo pastor, Ele conduz a nossa vida pelas águas tranquilas. Nos momentos que passamos por dificuldades, Ele sempre vem na nossa direção para nos amparar. Quando passamos por lutas e sofrimento, nada melhor do que ter Deus ao nosso lado como sendo o nosso mais alto socorro. É por isso que a cada manhã, nesse canal, nós deixamos um capítulo da palavra de Deus como reflexão para a tua vida. E quero nessa manhã convidar você a ter nas mãos a palavra do Senhor no livro de 1 Crônicas, capítulo 18, o verso 1. Depois disto feriu Davi os filisteus e os humilhou. Tomou Agate e suas aldeias das mãos dos filisteus. Como seria fantástico se os governantes que governam o nosso país nos dias em que nós estamos vivendo tivessem um coração submisso a Deus como Davi tinha. Davi alcançou muitas vitórias, ampliou a sua geografia porque escolheu amar a Deus. Ele se tornou um filho nas mãos de Deus e Deus conduzia os seus passos. E a Bíblia é muito enfática em nos afirmar que Deus concedia a vitória em todos os projetos que ele se empenhava. Um reino próspero não se constrói da noite para o dia. E como nós podemos ler na palavra de Deus, Davi não construiu o seu reino também tão próspero da noite para o dia. Foi necessário fazer algumas reformas, foi necessário fazer mudanças. É para Jerusalém que ele traz o templo do Senhor. Com a trazida do templo para Jerusalém, ele estava dizendo para todo israelita quem de fato era prioridade na sua vida. E, consequentemente, como sendo o líder espiritual, como sendo o rei da nação de Israel, representante de Deus sob a face dessa terra, ele estava levando toda uma nação a priorizar a adoração a Deus e uma vida devota ao Deus de Abraão. No reinado de Davi, ele subjugou os edomitas, os amonitas, os filisteus, os moabitas, e todo o ouro que ele conseguiu nessas vitórias, ele consagrou a Deus, porque ele sabia que Deus era merecedor de todas as bênçãos. 1 Crônicas, capítulo 18, verso 4, a Bíblia diz o seguinte: tomou Davi 1000 carros, 7.000 cavaleiros e 20.000 homens de pé. Davi jarretou a todos os cavalos dos carros, menos para 100 deles. A expressão jarretar era um ato que se dava no momento da guerra. Era cortar os tendões das patas traseiras dos cavalos, que tornava os cavalos inúteis e incapazes de poder serem levados para a batalha. Eles serviam apenas para atividades comuns dentro do reino, mas não poderiam ser utilizados para entrar no campo de batalha. Quando os tendões traseiros de um cavalo era cortado ou jarretado, ele perdia a sua força, ele perdia a sua habilidade, a sua agilidade. Ele se tornava um ser incapaz de entrar no campo da batalha. 1 Crônicas, capítulo 18, verso 14, a Bíblia diz o seguinte: reinou, pois, Davi sobre todo Israel, julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Quando um rei se submete à vontade de Deus, Deus volta para esse reino e abençoa de uma forma sem medida. Deus concedeu muitas vitórias a Davi. A Bíblia é muito enfática em afirmar que todas as investidas que Davi fazia, Deus era a primazia, era a prioridade nessas batalhas. Portanto, Davi tinha a bênção de Deus sobre a sua vida. A justiça mencionada no versículo 14 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã era a justiça divina. Davi era um representante de Deus. Davi sabia que ele não tinha propriedade sobre a face dessa terra, mas tudo que ele conquistava, ele reconhecia que era propriedade do Senhor e ele era um representante de Deus sobre a face dessa terra.
As suas ações, as suas palavras, as suas decisões deveriam ser regidas pelo Senhor. A justiça que Davi executava era resultado do ouvir a Deus para as suas decisões. Quando um homem de Deus se assenta num trono para governar uma nação, a primeira atitude desse homem é buscar a bênção do Senhor. E quando ele recebe a bênção de Deus, automaticamente Deus irá trazer sobre a sua vida homens e mulheres abençoadas por ele, para que ele possa sustentar o seu governo sob a face dessa terra. Mas quando um homem se assenta no trono e não reconhece a Deus como sendo soberano sobre a sua vida, e ele quer governar mediante a sua própria capacidade, o seu próprio conhecimento, o resultado do seu governo é tristeza, decepção, inflação e sofrimento. Deus cercou Davi de homens bons, homens abençoados. Davi tinha ao seu lado o sacerdote Zadok. Davi também tinha ao seu lado o comandante Benaia. Eram homens que lhe auxiliavam nos momentos de lutas, mas eram homens também que estavam ao seu lado nos momentos de alegria. Os seus filhos estavam ao seu lado em todo e qualquer momento, resultado da bênção de Deus sobre a sua vida. Querido amigo, nessa manhã, eu e você também nós precisamos parar para fazermos uma reflexão sobre a nossa vida. Que tipo de pessoas nós temos atraído para próximo de nós? Homens que nos elevam a Deus ou pessoas que nos afastam de Deus? Aqueles que nos elevam para mais perto de Deus, nós precisamos abraçá-los, amá-los e seguir as suas orientações. Mas aquelas pessoas que nos afastam do Senhor, nós precisamos repudiar. Portanto, essa decisão cabe a cada um de nós, está nas nossas mãos. Por isso que nós precisamos a cada dia pedir a Deus sabedoria para que nós possamos conduzir a nossa vida mediante a revelação divina. Querido amigo, nessa manhã ao concluirmos o capítulo 18 do livro de 1 Crônicas, eu e você nós precisamos chegar à seguinte conclusão. Nós precisamos a cada dia tomarmos a mesma decisão que o rei Davi um dia tomou, nos colocarmos nas mãos de Deus, suplicarmos pela bênção dele. Todas as nossas atividades precisam estar cobertas com as bênçãos do Senhor. Se nós fizermos isso, tenha certeza, como a Bíblia descreve que tudo o que Davi fazia recebeu a bênção do Senhor, Deus estava ao seu lado para que ele pudesse prosperar. Será da mesma forma nos dias em que nós estamos vivendo, mas é uma escolha diária que nós temos que fazer, nos colocarmos nas mãos de Deus, renunciarmos o nosso eu, e o Senhor terá a primazia sobre a nossa vida. O verdadeiro sucesso de uma vida não se mede pela quantidade de troféus ou medalhas que alguém possa acumular dentro da sua casa, mas o verdadeiro sucesso, a verdadeira vitória se dá em viver uma vida fiel ao Senhor, amar a Deus, priorizá-lo na nossa vida. Esses que tomam essa atitude, mesmo que sejam humilhados nessa terra, é viver um verdadeiro sucesso diante do Senhor. Como filhos do Senhor, vivendo os últimos capítulos da história do planeta Terra, nós precisamos viver contrário a todos os ensinamentos que esse presente século tenta nos influenciar. Nós precisamos a cada dia nos apegarmos mais ao Senhor. A cada dia nós precisamos amar mais a sua palavra. A cada dia nós precisamos tomar o modelo de Cristo como sendo exemplo para nós, subir o nosso Monte das Oliveiras, nos debruçarmos diante do Pai e abrirmos o nosso coração em oração. Vivendo dessa forma, nós alcançaremos a vitória. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nós abrimos o nosso coração. Nós queremos ser do Senhor para toda a nossa vida, é o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o teu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.